Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Alexandre de Moraes, um personagem que a gente não falava muito, né, nesses últimos dias. E agora o Alexandre de Moraes assumiu o cargo de governador do Rio de Janeiro, exatamente. Vem Alexandre de Moraes sem receber um voto sequer, um cara que é um pseudo-juiz, eu vou explicar o porquê, resolveu conduzir uma investigação na ação que aconteceu na favela do Rio de Janeiro. Mas antes, para entender essa notícia, eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, o careca, o Xandemar, resolveu conduzir uma investigação da ADPF das favelas. O Alexandre de Moraes, que hoje é juiz, é promotor, é réu, é polícia, é ladrão, sem nenhum voto, resolveu ir para o Rio de Janeiro. E o interessante é que nesse país tudo é permitido, né? Ninguém faz nada. Alexandre de Moraes assumiu o cargo de presidente e agora de governador do Rio de Janeiro e está lá no Rio para falar com o Cláudio Castro sobre a intervenção que aconteceu na favela, no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Moraes vai conduzir uma audiência com o Cláudio Castro sobre mega operação hoje, segunda-feira. O governador do Rio deve apresentar explicações detalhadas sobre a ação policial e possível descumprimento das medidas impostas à ADPF das favelas. Para quem não sabe o que é ADPF, ADPF é um termo usado para investigação, é arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 635, né? Então, essa prerrogativa, vamos dizer assim, foi distribuída para o Alexandre de Moraes porque não tem mais o Barroso, né? Como vocês sabem, o Barroso pediu pinico, pediu para se aposentar, e enquanto a vaga do Barroso não é preenchida, o Alexandre de Moraes assume o cargo de governador do Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes sem obter um voto sequer, ou não sei, né? Eu não votei no Alexandre de Moraes, a não ser que você tenha visto o número dele lá na urna e tenha votado para ele assumir essas prerrogativas que não são de competência do STF. O ministro Alexandrino estará no Rio de Janeiro na segunda-feira, hoje, para essa audiência com o governador Cláudio Castro, e o encontro tem como objetivo ouvir esclarecimentos sobre a mega operação policial que deixou 121 vagas para você trabalhar lá no morro, né? Abriram 121 vagas para você trabalhar como faccionado no Complexo da Penha e do Alemão. Também participarão da audiência o secretário de Segurança Pública do Estado, o comandante da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Militar e também o diretor de Superintendência Geral da Polícia, técnico científico. Nossa, são muitos cargos, né, pessoal? São muitos cargos para somente 2 pessoas. A audiência vai ser a partir das 11 horas no Centro Integrado de Comando e Controle e às 18 o Cabeça de Ovo vai se reunir com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que está caladinho como um peixe, né? O Eduardo Paes não se manifestou e também não apoiou, não deixou de apoiar essa operação que deveria acontecer todos os dias, no mínimo uma vez por semana, para desinfetar as favelas lá no Rio de Janeiro. Entre informações exigidas estão um relatório, o Alexandre de Moraes, que é um relatório detalhado da operação, com a definição prévia e o grau de força empregado e justificativa formal. Por que ele não vai perguntar isso para os caras lá do Rio que fazem tráfico de substâncias ilícitas? Eu não estou falando as palavras certas porque senão o YouTube não entrega meu vídeo. O YouTube também é cúmplice nessas coisas todas, porque ele cala a nossa voz. A gente quer ser o mais verdadeiro possível, falar as coisas como deveriam ser, e o YouTube não permite isso. Então o governador também vai informar as medidas adotadas, que vão responsabilizar casos de eventuais abusos e violações de direitos humanos. Gente, estão mandando para o Rio de Janeiro e com a anuência da Câmara dos Deputados, do Senado, um violador de direitos humanos.
O Alexandre de Moraes, para quem não sabe, está relacionado numa lista internacional da OFAC como violador de direitos humanos, sancionado pela Lei Magnitsky, e ele está usando os benefícios, né, a força do Estado, passagem de avião, hospedagem, tudo com o nosso dinheiro para fazer um trabalho que não é de responsabilidade dele. Conforme mostrou a CNN na reunião com parlamentares da semana passada, Cláudio Castro afirmou ao encontro que o ministro será técnico e não político. Duvido muito, porque desengavetaram um processo de supostas irregularidades na eleição do Cláudio Castro, que já foi arquivado e ele já foi absolvido. Então, um dia depois da mega operação lá no Rio de Janeiro, o STF simplesmente desengavetou um processo que já estava guardado, julgado, e o Cláudio Castro já estava absolvido, tanto é que ele estava cumprindo o mandato dele de governador lá no Rio de Janeiro, né? Então tem a agenda aqui do bonitão, do Xander Cleison. Alexander Cleison de Moraes está no Rio de Janeiro, vai cumprir uma agenda como se fosse o presidente do país ou o governador do estado, né? Agora ele tem agenda para divulgar. Às 11 horas, Alexandre de Moraes vai receber o governador Cláudio Castro, o secretário de Segurança Pública do Estado, comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e diretor da Superintendência Geral, é tudo também, e técnico da Polícia Técnico-Científica. Às 11h30, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele vai falar com o presidente do tribunal, que supostamente deve ser amigo dele, às 3 horas da tarde com o Procurador-Geral de Justiça, às 4h30 com o Defensor Público-Geral do Estado do Rio e às 18h com o prefeito Eduardo Paes. Eu, se fosse o governador do Rio, não receberia este vagal, vamos dizer assim, para não dizer a palavra inteira. Eu tenho sido muito sincero, tá, gente? Nos meus vídeos aí eu tenho falado o que tem que ser falado e o YouTube não entrega os vídeos para as pessoas, tá? Então eu vou tentar ser um pouco mais moderado ou falar as palavras aqui pela metade. Vamos trabalhar realmente, literalmente, com meias palavras aqui no YouTube, porque o YouTube protege também esse tipo de gente. Então é isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Temos um novo presidente, o Xander Cleison de Moraes, que vai falar com o Cláudio Castro, que foi legitimamente eleito pela população do estado do Rio de Janeiro para combater o crime. A gente sabe que o Cláudio Castro já pediu ajuda 2 ou 3 vezes para o governo federal, falou com a Polícia Federal, falou com o Lewandowski, que é o ministro da Justiça, e lhe foi negado ajuda para combater tudo isso que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. A gente sabe que é uma operação que foi bem sucedida, apesar do pessoal falar de que não houve sucesso nessa operação, mas o problema da operação é que ela devia continuar. Devia ser colocada uma unidade da polícia dentro lá da favela para poder coibir futuros representantes dessas vagas que foram abertas, né? Vou dizer, gente, se não falar a palavra, nesse trabalho de coisas ilícitas, né? Então abriram 121 vagas e elas vão ser preenchidas. Apreenderam-se 90 ou 100 fuzis. E eles têm para mais de 1.000 fuzis, 10, 15 mil fuzis que devem estar enterrados lá na mata, né? Então é uma ação que deveria ter sido feita, foi ótimo, foi bem sucedida, mas uma batalha foi vencida e não a guerra, porque esse pessoal vai repor os faccionados, vai repor os chefes assim, num piscar de olhos, né? Enquanto isso, a gente observa o Moraes agindo como se fosse presidente, como se fosse ministro, como se fosse governador do Rio de Janeiro, tomando prerrogativas que ele não recebeu um voto sequer para cumprir, né, essas prerrogativas. E ao contrário, né, do que a mídia marrom fala por aí, a Rede Globo Lixo, Bandeirantes, SBT, essa mídia ridícula, o Cláudio Castro tem a maioria da aceitação da população, tanto é que a gente vê através desses vídeos, desse vídeo aqui, o aplauso, como ele foi ovacionado numa missa lá no Rio de Janeiro.
Então o efeito político dessa mega operação lá no Rio é visível, por isso que o Lula está incomodado, por isso que o STF está incomodado. Todos sabem que o STF tem um acordo com o Lula para governar o país e eles estão morrendo de medo do Cláudio Castro, porque ele nas pesquisas teve aprovação de mais da metade da população, né? O Rio de Janeiro não aguenta mais o que está acontecendo lá nas favelas. Isso deveria acabar. Favela é um lugar que não deveria existir e a mídia ainda elogia dizendo que favela é um negócio bom quando favela deveria acabar, né? Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Até já.